Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse dia chamado hoje? Esse dia que Deus está nos dando mais uma grande oportunidade de existência, porque é um privilégio nós recebemos da parte de Deus mais uma oportunidade, podemos existir. Então nós louvamos porque Ele está nos concedendo mais essa oportunidade e porque Ele também está te concedendo essa oportunidade. Nós vamos estar falando hoje sobre qual é o melhor lugar onde você deve estar. O melhor lugar onde você deve estar é no centro da vontade de Deus. É onde Deus quer que você esteja. Nós vamos deixar para a sua meditação um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 28, que nos diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua postura e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Esse texto nos relata aquela ocasião quando Davi desce até o campo de batalha, onde os israelitas estavam acampados de um lado e do outro lado se encontrava o exército filisteu. Davi desce até esse campo de batalha em obediência a seu pai, que orientou para que ele levasse a marmita, não é? A alimentação para os irmãos que eram soldados. Quando Davi chega naquele campo de batalha, ele encontra um soldado filisteu, que era um gigante, muito temido, um homem de guerra, muito preparado, além dos seus quase 3 metros de altura. Ele estava afrontando o exército de Israel. E Davi, curioso, começou a perguntar: o que é isso que está acontecendo? Quem é esse? Os irmãos, ao perceberem que Davi estava perguntando muito, e eles conheciam muito bem o jeito de Davi, eles então cortaram Davi, tentaram podar Davi, para que Davi não se intrometesse naquele negócio. Então a gente pergunta: qual é o melhor lugar onde você deve estar? Ou onde você deve estar? Você deve estar, nós devemos estar onde Deus quer que nós estejamos. Os irmãos de Davi não sabiam, mas era Deus que tinha conduzido, na verdade, Davi até aquele campo de batalha. Porque o lugar onde deveria estar Davi naquele dia, naquele momento, era justamente naquele exato lugar. Eles não entendiam o plano de Deus na vida de Davi. Eles não entendiam que Deus tinha para desenrolar na vida de Davi através e a partir daquele momento. Eles não entendiam, porque o negócio era entre Davi e Deus. Eu quero dizer para você que o melhor lugar onde nós devemos estar é no centro da vontade de Deus, onde Deus quer que nós estejamos, independente se as pessoas querem nos ver em certo lugar ou não, independente se as pessoas querem nos ver em certa posição ou não. O importante é o que Deus tem para nós e o que Deus quer para nós. Nem sempre nós vamos conseguir validação das pessoas em relação a nós estarmos em certos lugares, não é? Principalmente se for lugares de destaque, em certa posição, principalmente se for posição de destaque. Se nós formos depender das pessoas e da validação delas, nós não vamos permitir que Deus desenrole e desenvolva o projeto e o plano que Deus tem para as nossas vidas. Davi estava ligado. É tanto assim que no versículo 30, ainda a Bíblia diz que ele não deu muito crédito para os seus irmãos, não, porque ele já os conhecia. Ele desvia a sua atenção e olha o que diz a Bíblia. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Ele não deu crédito, não deu credibilidade àqueles irmãos, porque ele já sabia que os irmãos não davam credibilidade. Com certeza os irmãos o podavam, os irmãos o intimidavam, procuravam intimidá-lo sempre, não é? Menosprezá-lo, deixá-lo de escanteio. O seu lugar é no pasto, com as ovelhas, apacentando as ovelhas. Foi isso que eles falaram inicialmente: o que é que você está aqui
Fazendo o que aqui? O seu lugar era lá, juntamente com as ovelhas do pai. Davi era um homem responsável, ou era um garoto responsável, na verdade. Ele era um garoto responsável, ele sabia da sua responsabilidade. Ele, quando era para assumir a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas, ele o fazia. Mas naquele momento era o momento dele estar ali. Davi desviou-se dos seus irmãos que estavam ali para podá-lo, para barrá-lo, para impedir o seu desenvolvimento, o seu progresso, para impedir qualquer ação dele. Ele desvia-se dos seus irmãos e começa a conversar com outras pessoas. Aquelas pessoas, então, tiveram toda a prontidão, todo o interesse de explicar para Davi o que estava acontecendo. E nós sabemos que o que Deus tinha para desenrolar na vida de Davi iniciou-se a partir daquele momento. Davi, anos anteriores, havia sido ungido através do profeta Samuel. E seria, segundo a vontade de Deus, o próximo rei de Israel. Ele era jovem ainda. No tempo certo, Deus com certeza iria cumprir a promessa, mas Deus começa a desenrolar essa promessa, o que ele havia dito para Davi, para sua família. A partir daquele momento, Deus começa a desenrolar. Então, Davi estava na hora certa, no tempo certo, e agiu da maneira certa, porque ele não agiu conforme o que a sua família queria, né? O que as pessoas ali estavam achando ou não. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele, que isso era o bastante, não é? Então, tome isto no teu coração, tome posse dessa palavra. Você deve estar no lugar onde Deus quer que você esteja, independente das pessoas validarem você estar ali ou não. Você alcançou esse degrau que você alcançou conforme a vontade de Deus. Não importe se as pessoas estão te validando ou não. Você alcançou essa posição e ainda tem mais para alcançar. Não se importe com as falas alheias, com as opiniões alheias. O que importa é o que Deus tem para a tua vida. Guarde isso no teu coração. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que aconteceu. Deus criou uma situação para Davi estar naquele lugar, para que ele pudesse estar começando a desenrolar o que ele tinha na vida de Davi. Fique ligado com o que Deus tem para a tua vida neste lugar que ele tem te colocado e onde ele vai ainda te levar. Beijo no teu coração, fique com Deus e não se esqueça, você é muito especial para Deus.